Defesa Civil do Estado de São Paulo faz um alerta para o aumento no risco de incêndios em áreas de vegetação nos próximos meses. Isso porque a tendência de menos chuva, baixa umidade do ar e possível atuação do El Niño, que tende a deixar as temperaturas mais altas. Quem explica para a gente as ações preventivas que estão sendo realizadas é a Tenente Ludmila Alcântara, diretora adjunta de comunicação da Defesa Civil. Muito obrigado mais uma vez por sua participação conosco aqui no TJ Aparecida, Tenente. Tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde a você, Eduardo. Boa tarde, Letícia. É um prazer falar com vocês nessa tarde, novamente, né? E agora já para falar de outros efeitos climáticos. Antes saímos do período de chuvas e agora estamos entrando no período de estiagem, já com a atuação do fenômeno El Niño. Tenente, da última vez a gente estava aqui falando de chuvas, né? Enchentes, enxurradas e agora desse tempo seco que aumenta o risco de incêndios. Quais ações estão sendo desenvolvidas nesse período mais seco do ano, especialmente aqui no estado de São Paulo, Tenente? Exatamente. A gente está no período do outono, na estação do outono, uma estação com características bem marcantes por ter temperaturas mais amenas. Então, a gente está na transição do tempo chuvoso para o tempo mais seco. Por isso, ainda assim, alguns dias a gente tem temperaturas um pouco mais elevadas, outros dias temperaturas um pouquinho mais amenas, chuvas esparsas, mas enfim, a Defesa Civil já segue trabalhando, principalmente nesse período de transição. Hoje, nós estamos no que a gente chama de período pré-estiagem, né? Então, em junho, a gente vai dar início à fase vermelha da Operação São Paulo Sem Fogo. Atualmente, estamos na fase amarela, que é a fase de preparação. E, com isso, a Defesa Civil adota diversas ações em todo o estado de São Paulo para a gente poder se preparar para esse período da fase vermelha, que é o período mais crítico. E quais são essas ações? Algumas dessas ações, as principais, que a gente vem trabalhando e atuando em todo o estado. Capacitação dos agentes da Defesa Civil. Então, a gente está percorrendo todo o estado de São Paulo e esse ano temos uma inovação que é a assinatura de uma resolução que permite também que os produtores rurais, além dos agentes da Defesa Civil municipais, que são aqueles que estão lá na ponta da linha, que conseguem chegar mais rápido no incidente, na ocorrência. Então, além desses, os produtores rurais também serão capacitados e receberão os kits de estiagens compostos por equipamentos equipamentos para utilização no combate e equipamentos de proteção individual. Então, além dos agentes da Defesa Civil que já estão sendo capacitados nesses meses de abril e maio, os produtores rurais também poderão receber esses equipamentos para poder atuar no foco inicial do incêndio, até porque 99% dos incêndios são causados por ações humanas e podem ser combatidos na fase inicial. Apenas 1% é de causa natural. Então, é de suma importância esse treinamento, porque muitas das vezes a gente, naquele foco inicial, naquele fogo rasteiro, naquele foco de incêndio que está bem ali no comecinho, a gente evita um incêndio em larga escala. Outra ação muito importante da Defesa Civil, além da capacitação, da entrega dos equipamentos, é a questão de caminhões-pipas, que são utilizados também no período de chuvas. Então, já entregamos cerca de 32 caminhões-pipas em alguns municípios do estado de São Paulo. Estamos para entregar mais 90 caminhões, então são veículos que são muito utilizados nesse período, mas o mais importante, Eduardo, Letícia, é a contribuição da população, ou seja, a ação da população nesse período. Como eu disse, a maioria desses focos são por ação humana e a população tem uma grande parcela de ajuda com a Defesa Civil nesse período. E, Tenente, explica para a gente, então, quais ações que as pessoas podem fazer, de repente, para ajudar, né, a Defesa Civil a combater, e, nesse caso agora, assim, a nem deixar acontecer, então, esses incêndios? Exatamente. Agora, esse período do El Niño, que vem muito
sendo falado na mídia. Entramos hoje com bastante, várias emissoras falando sobre esse fenômeno. É um período que a gente vai ter aumento das temperaturas, baixa umidade relativa do ar e chuvas esporádicas. E qual o papel da população nesse período que pode ajudar em muito a defesa civil? Principalmente para quem mora em área rural, evitar queimar lixo, limpar terreno com fogo, utilizar líquidos inflamáveis que podem desencadear um incêndio a larga escala, como eu falei. Aquela bituca de cigarro que parece inofensiva, jogada ali para fora do carro, na beira da rodovia, considerando o mato seco, a incidência de ventos, que é uma característica bem latente também do El Niño, isso pode desencadear um foco de incêndio na sua fase inicial ali, se não for combatido, aí um incêndio em grande proporção. Soltura de balões é uma prática, além de ser uma prática criminosa, é uma prática muito comum nesse período do mês de junho e julho, por conta das festividades juninas. Às vezes as pessoas não entendem que é uma prática criminosa e tão perigosa. E a soltura de balões, ela é perigosa até para quem está na área urbana, até porque esse balão ele fragmenta e esses pedaços, esses resíduos, eles podem cair numa área rural, causar um incêndio, pode cair numa área urbana, residencial, deixar aquele local, aquele bairro, às vezes sem luz, ou atingir alguma indústria, alguma empresa, causar alguma explosão, enfim, são diversos transtornos. E o mais importante, a denúncia. É importante a população saber que ela pode denunciar, sim, práticas ilegais. Então, caso ela constate algum conhecido, algum vizinho que está fazendo alguma prática ilegal, principalmente nesse período de secura, nesse período que a gente tem mais propensão a esse tipo de incêndios, denuncie. Acione a Defesa Civil pelo número 199, Polícia Militar pelo número 190, caso de emergência, Corpo de Bombeiros pelo número 193. É importante as pessoas denunciarem práticas ilegais, porque só assim a gente consegue passar por esse período de uma forma mais tranquila e mais segura. Infelizmente, né, esse tempo seco vai aumentar mesmo o risco de incêndios e se não houver a colaboração da própria população, vai ficar difícil atribuir só o trabalho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, né? Tem que aliviar o trabalho de vocês, não aumentar o trabalho de vocês, né? Muito obrigado, viu, Tenente, pela participação, pela presença aqui no TJ Aparecida. Bom trabalho a todos aí. Eu que agradeço, a Defesa Civil está sempre à disposição. Um grande abraço, Eduardo, um grande abraço, Letícia, até logo.